Olá, quarto ano, boa tarde. Que Deus possa abençoar vocês poderosamente, não é isso? Então, hoje nós vamos trabalhar no livro de ciências, página 24, sobre costa terrestre. Então, nós temos aí um texto, Caça ao Tesouro. Para descobrir fósseis, o paleontólogo precisa viajar, pesquisar e procurar pelos vestígios da vida na Terra. Mas onde encontraram? Os fósseis ocorrem em regiões com rochas sedimentares, que nós iremos conhecer daqui a pouco os três tipos de rochas que nós temos: sedimentares, metamórficas e as rochas magmáticas, tá certo? Então, as rochas sedimentares são as formadas por detritos de outras rochas e as depositadas como sais em locais que foram lagos, mares, rios, desertos ou geleiras no passado. Para você ter uma ideia, se o Brasil fosse dividido em 100 partes iguais, 70 seria formado por essas rochas. Portanto, em nosso país, há muitos locais onde se pode tentar achar bichos, plantas do passado. Então, aqui na primeira perguntinha, vocês vão responder. A que você acha que se refere o tesouro mencionado no texto? No título do texto, Caça ao Tesouro. Em quais locais eles podem ser encontrados? Então, esse tesouro se refere ao quê? Aos fósseis. E eles podem ser encontrados aonde? Em rochas sedimentares, tá certo? O texto fala das rochas sedimentares, mas na natureza existem outros tipos de rocha, conforme você verá neste capítulo. Você conhece algo feito de rocha? Vamos lá. Vocês conhecem algum? Estátuas, calçadas, paredes, pratos, copos, móveis. Então, tudo isso aí, eles são formados de quê? De rochas, tá certo, pessoal? Então, aqui agora, eu vou querer que vocês acompanhem aí a minha explicação. Tá certo? Na página 25, ao observarmos a superfície do planeta Terra, nós vimos que ele é formado de quê? De montanhas, de planícies, de vales, certo? E essa camada Terra, ela é chamada de quê? De crosta, certo? É a estrutura sólida em que constitui o quê? Em que constitui o solo, a água, os seres vivos. Internamente, a Terra é formada por outras duas camadas, que são o manto e o núcleo. Então, o manto, ele é a camada que fica logo abaixo da crosta. E nele, as rochas minerais, eles se encontram o quê? Derretidos no manto, certo? Devido às altas temperaturas, sendo chamado de magma. Então, o núcleo é a parte central da Terra, sendo formada por minérios como ferro e níquel. Então, eu vou explicar aqui para vocês. Se eu pegar o ovo, a casca do ovo, eu posso dizer que ele é o quê? É a crosta. A outra partezinha branca eu posso chamar de manto. E o de dentro, o núcleo, tá certo? Então, aí vocês podem observar, ó, a crosta, o manto e o núcleo. Então, viram aí a página. Então, aqui nós podemos observar o quê? Olhando ao nosso redor, podemos notar a presença de rochas e minerais nas paredes em alguns tipos de calçado e em produtos eletrônicos, como telefones, celulares e relógios, e até objetos de plásticos. As rochas são formadas pela união de diferentes o quê? Minerais. Então vamos observar aí o exemplo do granito. É usado para fabricar pias, escadas, calçadas, paredes. Os minerais presentes nesse tipo de rocha são o quartzo, o feldspato e a mica. Então, vocês estão vendo aí o exemplo disso. E para ser usado pelos seres humanos, as rochas elas são extraídas de onde? Da natureza. Então, aí vocês estão vendo a imagem, observando os locais de onde são extraídas as rochas. Então, dependendo de sua origem, as rochas elas podem ser classificadas em três tipos, certo? Nós temos a rocha magmáticas, magmáticas. Então, essa rocha magmática, ela se origina de quê? Do derretimento do magma encontrado no manto. E pode se formar de duas maneiras. Quando o magma ele atinge a superfície terrestre em forma de lava por meio de erupções vulcânicas, certo? Ele resfria e se solidifica rapidamente. Então, o basalto.
Vocês estão vendo aí, o balsato, ele é um exemplo de rocha magmática. Mas eu tenho outro exemplo também. O granito, por exemplo, ele é um tipo de rocha magmática, que fica onde? Se forma no interior da terra, certo? Então, nós temos as rochas, o quê? Sedimentares. Ao ficar expostos à superfície terrestre, as rochas magmáticas, elas começam a se desgastar. Pelo quê? Por diversos fatores, como chuva, o vento, as mudanças de temperatura, certo? Esse processo de desgaste natural da rocha produz sedimentos, que são grãos, certo? Quando os sedimentos se acumulam, eles são compactados e pode ocorrer a formação de rochas sedimentares. Então, as rochas magmáticas já vai dar origem às rochas sedimentares. Então, exemplo disso aí é o arenito e o calcário. Eles são exemplos desse tipo de rocha. E nós vamos ver agora, na página 28, as rochas metamórficas, certo? Essas rochas metamórficas, elas são originadas das magmáticas e sedimentares. Então, uma vai dando origem à outra, certo? Elas podem dar origem a terceiro tipo de rocha, como aqui no texto está falando. Essa condição faz com que elas sofram um processo de metamorfose, ou seja, elas se transformam em outros tipos de rocha. Primeiro vai vir a rocha magmáticas, que elas são formadas a partir das lavas de vulcão. Depois as sedimentares, que elas se formam a partir dos magmáticas, das rochas magmáticas, só que de acordo com o quê? Com o tempo, com o clima. Ela vai dando origem a quê? A essas sedimentares. E agora, juntando as magmáticas e as sedimentares, vamos ter as metamórficas. Então, exemplo disso, nós temos o gneiss, por exemplo, é uma rocha metamórfica que se origina da transformação do granito, que é uma rocha magmática. E já o mármore, ele se origina da transformação do calcário, que é uma rocha sedimentar. Então, a gente está vendo que uma rocha, ela vai dando origem à outra. Então, retomando a tirinha de Calvi e Haroldo, na página 24, identifique quais foram os tipos de rochas mencionadas por Calvi. Que tipo de rocha não foi citado por ele. Como você definiria? Então, você vai lá na página 24 e vai ver a tirinha e vai ver quais são os dois tipos de rocha que está sendo citado. E qual é a outra que não tá certo? Agora, esse aqui vai ter um experimento. Se vocês encontrarem aí, vai fazer em grupo, mas a gente não vai fazer individualmente. Se vocês encontrarem aí algumas pedrinhas, certo? Aí eu vou querer que vocês façam o quê? Agora você vai coletar e analisar diferentes tipos de rochas encontrados no ambiente ao seu redor. 3 sacos plásticos transparentes, objeto de metal, que é o garfo e colher, e uma lupa. Reúna-se com os 2 colegas, vai ser individual, e procura ao redor da escola, pelo menos ao redor da casa de vocês, pelo menos 3 tipos de rocha. Coloque cada rocha em um saco plástico e traga-o para a sala. Vocês vão analisar em casa, tá certo? Utilizando a lupa, analise cuidadosamente as rochas. Em seguida, completa o quadro, que deve ser copiado no caderno com as características de cada uma delas. Você vai olhar a cor, você vai olhar o brilho, certo? Da rocha 1, da 2 e da 3. Apresenta minerais com cores diferentes, quais cores. Ao manusear, ela solta fragmentos nas mãos. Ao passar o objeto de metal nela, ela fica riscada. Então, aqui vai depender do tipo de rochas que vocês vão encontrar aí, certo? Então, aqui abaixo, depois que vocês fizerem essa pesquisa, esse experimento vai ter algumas perguntas referentes a esse experimento. Aí vocês respondem no caderno, tá certo, pessoal? Virou aqui a página. Na página 30, o que é que vai ser feito? Relaciona as 2 colunas associando as camadas que formam a Terra. As suas características: crosta, manto e núcleo. Se for crosta, bota o C. Se for manto, bota o M. Se for núcleo, bota o N. Aí vai ler aí a definição e vai classificar cada uma delas. Sobre os diferentes tipos de rocha, completa o quadro com as informações que faltam. Aí eu tenho os tipos de rocha. Eu tenho no meio a sedimentar, mas está faltando a magmática e a metamórficas. Aí origem, quem dá origem ao magma? Aí vocês vão lá. Os exemplos, balsato e granito. É oriundo de que tipo de rocha? Aí vocês vão dizer. Aí aqui o sedimentar, origem. Aí quais são os exemplos? E do mesmo jeito a metamórfica, certo?
Agora aqui abaixo, na terceira questão, a pedra-sabão é uma rocha metamórfica, de coloração cinza ou verde, por apresentar pouca dureza e alta resistência. A temperatura elevada, essas rochas é muito utilizada na construção de lareira, na fabricação de panelas e na criação de escultura. No Brasil, um importante escultor chamado Antônio Francisco Lisboa, mais conhecido como Aleijadinho, esculpiu várias estátuas utilizando essa pedra de sabão. Aí aqui vai ter algumas perguntas referentes a isso que eu li agora, certo? A letra D. Com a ajuda de um adulto, faça uma pesquisa sobre Aleijadinho e conheça mais sobre as obras desse escultor feita com pedras de sabão. Pedra-sabão. Na sala de aula, compartilhe as informações encontradas com os colegas. Vai fazer essa pesquisa e copiar no caderno. Depois tira a foto e me envia no privado, tá certo? A quarta questão, vocês vão pesquisar em revistas, jornais ou internet imagens de objetos feitas com rochas ou minerais. Recorte-as e cole nos espaços a seguir. Para finalizar, escreva uma legenda que descreva o uso desse material em cada imagem. Vocês vão colocar aí, tá certo? E embaixo, botar uma legenda para essas imagens que vocês pesquisaram e encontraram, ok? Então, gente, a nossa aula de geografia ficará por aqui. Então, fiquem com Deus e de geografia não, de ciências. E tenham um bom final de semana.